7 vezes no caminho, 7 vidas, um destino. 7 amores são a história desse Exu trabalhador. Com ele sempre ao meu lado, sei que estarei de pé. Salve 7 encruzilhadas, o meu amigo de fé. Laranjo! Salve seus 7 encruzilhadas! Era madrugada, quando uma gargalhada na encruza ecoou. A lua brilhava, a rua iluminava os caminhos por onde Exu passou. Quando o galo canta é hora, 7 vezes o sino bateu. Com sua capa vem exuberante, homem nobre e elegante, meu 7 cruz apareceu. Salve 7 encruzilhadas. Meu amigo de fé. Laranjo! Salve, povo. Eita, moço, tu veio aqui. Eu vim visitá-lo, seu Um Sérgio. caçoar que tem meu firmamento, mas olha que bom. Isso é muito bom. É, Isso é muito bom mesmo. eu fico... É sinal que você não coloca limites na sua busca. Isso é bom. Porque aí vai chegar lá na frente e vai separar, né? Vai começar a separar as coisas. Realmente. E como é que tá as coisas? Guardião, senhor 7 encruzilhadas, existe caminho do meio? Existe, porque o homem acredita que existe. Olha, temos aqui um ponto de vista de um pessoal que disse, olha, esse seu 7 encruzilhado está mais para arcanjo do que para Exu. Sim, sou um arcanjo, todo preto, tô lá embaixo, entronado. Cada um se mete no arcanjo que quer, plasma no arcanjo que quer. Eu sou assim. É, tá certo. É que nem às vezes eu vou fazer limpeza na casa do povo, aí tem as criancinhas, né? Aí eu vim para as criancinhas e falei, sou um anjinho, tiazinha, mas não falei que cor. Não falei que cor. Né? Tá certo. Agora é engraçado, né? Ué. O mental do povo como é. Como ele concebe um Exu, não consegue conceber algo além. Não vê? Realmente. Por isso que tem que sair um pouco da ramificação das linhas africanas. Porque Exu nasceu lá. Tá. Né? Então você tem que começar a sair um pouco dessa ramificação. O senhor disse que Exu nasceu lá, ele era primeiro representado por um orixá, é um orixá, e daí aqui... pelas religiões lá africanas. Como orixá, e foi com a Umbanda que ele se tornou... Aqui foi misturando, Isso. foi misturando caldo, né? Aí fui misturando caldo, candomblé, Umbanda, quimbanda, foi misturando. Isso. E aí, tá essa bagunça aí que vocês fazem. Mas olha, eu comecei com uma brincadeira, mas também existia um pouco de pergunta ali. Pode sujar aqui? Não pode, né? O senhor... existia um pouco de pergunta na ideia do... Se existe... Vamos botar ali. Se existe caminho do meio. De novo essa história? Mas é porque ficou remanescência de dúvida nas pessoas. Ah, meu santo! Eu digo pro senhor, o senhor acha que... Ah, meu Deus! Você acha que é só a menina que é difícil de entender, Tem bastante gente, mas eu vou perguntar, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas isso é só um ponto de vista do seu 7. Não, mas tá, vai. Vai lá, vou continuar. Ora, o Yariri ensinou isso pro senhor e agora o senhor entendeu que não existe o caminho do meio. Ou tá no bem ou tá no mal. Sim. Ou tá no branco... Ou tá dentro ou tá fora. Dentro ou fora é mais uma analogia boa. Tá. Dentro ou fora desse crescimento espiritual proposto pela divindade? Sim. Vamos dizer assim, pelo plano. Tá.
pelo plano. Pelo plano. Pelo plano. Não colocar uma divindade, pelo plano. Tá. Pelas leis universais. Sim. Tá bom. Então agora, o livre-arbítrio, a Cigana tocou um pouquinho nesse assunto hoje. E o senhor fala. É linguaruda? Deixa eu falar de linguaruda. Não era, tem coisa que não era para falar? Não, eu sempre falo assim, quando ela vem na Terra, ela sempre faz mais, muito mais do que ela deveria fazer. Eu sempre falo assim, bota um limite na coisa. Né? Deixa um pouco o ser humano caminhar. Então com essa porcaria dessas cartinhas que ela tem, ela sempre fala um pouco mais, sempre fala mais, sempre quer carregar no colo, né? Coisa de mãe, por isso que eu chamo ela de linguaruda. Eita. Só que tem um outro povo que falou, o seu Sete como Exu, ele segura muita informação. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Que Exu não devia segurar, ele devia falar na lata mesmo e... Peraí, não é assim, né, seu Sete? Bom, cada Exu vai para bando que quer. Eu respeito uma lei. Tá certo. Então, como eu respeito uma lei, eu sou obrigado a fazer o que a lei está me determinando. Então cada um faz a banda que quer. Tá. E agora o que eu estava falando, que a Cigana tocou um pouco no assunto, é do livre-arbítrio misturado com o passado, como se fosse, o senhor também falou disso, o passado, o construtor do presente, logo o livre-arbítrio, ele está no que a gente decidir fazer hoje, em termos de ações, que é isso que vai decidir o nosso futuro, o nosso livre-arbítrio. Tá. E por que você está repetindo? É isso mesmo. É isso mesmo. O que você não entendeu? Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse o livre-arbítrio no que diz respeito ao caminho do meio. Porque se está tudo certo mesmo... Ele vai para cá? Eu vou para lá. O senhor vai para lá, eu vou para lá. Se existe se não existe caminho do meio, existe o caminho da esquerda e da direita. Vamos chamar assim, só para analogia. Melhor coisa, da direita e da esquerda. Lá. Bom. Então, eu posso... Porque ninguém gosta de ir para a esquerda, entre aspas. Porque vê a esquerda como uma coisa ruim, mal, que estagna o desenvolvimento da pessoa. Eu já sei que você vai falar isso. Mas fala, vamos ver. Às vezes você precisa ficar triste. Porque o seu corpo, o seu físico lá interno, precisa sentir essa tristeza para ter uma reação diferente, para resolver o problema. Então, não coloca assim, da direita e da esquerda, mas não coloca a esquerda como uma coisa negativa, que já está tudo errado. Entendi. Porque a direita também é negativa para quem não está naquela sintonia. Às vezes você precisa chorar, porque você teve uma reação. É uma reação que o seu corpo está sentindo por algo que aconteceu externamente. E isso não é negativo. A tristeza não é negativa, a mágoa não é negativa. Olha, já vou falar que não é para falar, mas já que eu estou aqui, eu vou falar. Fala, seu Sete. O homem que implantou esses dois caminhos, falando que a tristeza, o ódio, a raiva, o rancor, é pecado. Mas todo homem passa por esses caminhos. E só assim, quando você passa, você consegue entender e dar importância para os outros que são positivos. Mas não no negativo, como vocês pensam, isso é pecado, isso é negativo. Está dando para entender? Sim, eu entendi desde a primeira vez. Se o homem não passar pelo corpo do ódio, ele não vai dar valor para as outras coisas. Mas o que acontece, ele não dá valor, ele prefere ficar no ódio, no rancor, na tristeza. Claro. Porque é mais fácil. É mais fácil. Mais fácil. É muito mais fácil você polarizar algo, digamos assim, da esquerda, do que você polarizar algo da direita. Claro. Agora, quando o senhor fala polarizar... É que nem vamos falar do ser humano. Segura aí. Segura as porteiras, seu tranca-rua. O 07 vai falar. É que nem lá nos centros, né? Nos centros urbanos, né? O que acontece? A maioria das pessoas, o que está acontecendo, isso não está muito bom, vem com o Exu na frente e já começa a incorporar. Ixi.
Isso já não é muito bom. Aí entra para a gira, né? O que vocês chamam da escolinha para aprender. Aí ele não tem o conhecimento, o médium não tem conhecimento. Aí o que acontece? Ele fica copiando o que os outros médios fazem. Aí todo caboclo manca. Ah, é Todo verdade. caboclo manca. É verdade. Todo Exu vem curvado. É assim. Não. É assim mesmo. E fica. Tá, agora eu vou trabalhar assim, para você ver o que é um Exu trabalhando na consciência do médico. Vou trabalhar assim pra você entender, ó. Nossa. Aí o que acontece, né? Ah, Todo Exu vem desse jeito. ixi. Porque o que se chama isso? Mediunidade ramificada na falta da consciência do médium. Ah, Aí vem lá, é um espernatório. condicionamento isso daí, É um condicionamento. não é? Isso é errado. Isso é negativo. Ah. Agora, o olho da tristeza, quer que eu levante? Não, fica bom, do jeito que o senhor quiser. Fica abaixado aí, Vou mostrando ficar o que é um Exu Que nem verdadeiro. Exu. Exu de verdade. Que nem Exu, porque já estão falando que eu sou arcanjo, de ficar torto. Não, mas- Porque aí eles vão achar que eu sou Exu mesmo. Não, mas depois o senhor vai Pega o explicar. Marafa. Cai eles vão ver que eu sou Exu mesmo. Ah, é. Já estão me chamando de arcanjo. Mas agora o senhor ainda se veste de branco. Agora o senhor piorou. Aí é da consciência do médico. Ah, Porque é? me fale pra... Ela não gosta de roupa preta. É ela que não gosta. Ela não gosta. Mas o senhor vestiria. Ah, meu filho, se eu tiver que vir com ela de qualquer jeito, eu venho. Ah, Tem Marafa aí? Tem, meu filho, tem Marafa aí, quanto que tem? Vai, pode continuar. tá. Então o senhor está dizendo que existe esse. Vai lá, abaixa aí, fica igual a Calma, Exu. calma, meu filho. Tá aberto? Exu. Exu, Exu. Nossa. Fica nas costas, né? Seu certo, tem Exu que vai criticar o senhor, hein? Mas por quê? Porque o senhor está tirando sarro. Mas do não Exu. estou, meu filho. Eu estou falando que vocês concebem. Tá, vai lá, ensina a gente então. É vocês concebem Exu, porque vocês não estão falando porque está de branco, está Claro, falando de claro. coisas evoluídas. É, Que aí não é Exu. ué. Então, agora eu estou plasmado Vai da lá. forma que vocês concebem. Como que a gente consegue? Assim, curvado, torto. Falando grosso, Sim. claro. Mas é um arquétipo da Umbanda. O seu Marabô falou, eu não preciso falar desse jeito, mas faz parte do É arquétipo o da Umbanda. arquétipo da Umbanda. Para vocês Não é o entenderem. arquétipo, é o que vocês construíram. Ah, não, mas não precisa. Não é isso aí. Porque eu estou vendo do jeito que vocês estão concebendo. Entendi. A gente concebe assim. Então agora o senhor decidiu calibrar as energias da menina para ficar do jeito que é o senhor Sete Encruzilhada. Não, o seu 7 não é assim. O seu 7 é assim. Todos. Os tronados são assim. Tá. Porque existe guardião Ah. que precisa Ah, dos trabalhadores, dos soldados, para penetrar no submundo astral. Então são seres rastejantes, são seres deformados. nossa. Sim, porque tem no submundo astral aí, meu filho. Ah. Você não nem imagina o que é. Coisa feia mesmo. E aí precisa do quê? Precisa de seres rastejantes. Do que vocês chamam os Exus deformados. Vamos beber. Mas é. O senhor fala, os tronados todos ficam eretos. Com a capa, né? E com a capa. A capa. Que a capa faz o quê? Ah, A capa esconde os símbolos magísticos. esconde? Mas peraí. A capa que a gente coloca nas costas do aparelho do senhor aí é uma coisa física. O corpo é uma coisa física e no corpo dela não é visível nenhum símbolo magístico. O senhor fala então no mundo espiritual? No espiritual, Tá. cada guardião tem um símbolo magístico. Isso. Quanto mais ele trabalha, mais símbolos ele recebe. Que faz parte da hierarquia. Ah, por isso então que existe uma hierarquia e ela funciona
e mantém o Exu tronado no poder. Sim. E quem que dá esses novos símbolos de poder, essas novas forças para vocês? O povo lá de cima, cada um está ramificado. Ah, pelo no povo mérito. Lá no povo lá de cima. Eu não estou na vibração do Oxalá. Isso. Eu tenho os meus superiores. É. Então, cada parte que eu vou trazendo na evolução, Ah. eu vou recebendo símbolos. Ah. Você já leu meu livro? Olha, eu vou dizer a verdade, não deu tempo, seu Sete, mas eu vou ler. E a hora que eu ler a gente se fala. Que daí eu quero saber como é que foi. Você fugiu do assunto. Você Ué. estava falando lá do livre-arbítrio caminho do meio. Você não está prestando atenção. Ah, mas é que na sua presença a gente quer falar de tudo ao mesmo tempo. Vem aqui e fica no meu lugar, deixa eu ver como que é fácil. Falar com um Exu tronado da vibração de Oxalá, se bem que todos os Exus eu respeito muito. E não é assim simples, Olha, não. meu filho, para de achar que vai ter o seu sete encruzilhadas. Já falei para você Não, não todos. colocar essa soberbia humana aí, tá errado. É, né? Tá errado. Ah, mas então, a gente. Ali tá seu tranca-rua, Seu tranca. aí não posso ficar falando com os guardiões. Então, mas fala o seu Tiriri tá onde? Ele tá aqui. Então, tudo. Tá aqui? E ele tá onde? Mas eu não posso ficar falando onde eles estão. Mas só o Tiriri, não precisa falar todos. Não posso falar. Mas o senhor é o dono do lugar, se o senhor não puder, ninguém pode. Tá bom. Não, senhor, não vou Mas insistir. ó, eles estão aqui. Tá ótimo. Agora, uma coisa que eu perguntei pro seu capo, eu vou perguntar pro senhor. Quando. Você não vai voltar lá, já parou a conversa? Mas a conversa do livre-arbítrio? É, porque eu estava explicando, aí você ficou falando que eu era arcanjo, aí nós mudamos, eu mostrei, É mesmo. eu mostrei a interpretação, falei, pega a marafa, eu vou me entortar para você ver, falei, vou trabalhar dessa forma para você entender. É verdade. Bom, vamos voltar lá então. Livre-arbítrio é resultado de um passado que foi construído com as suas escolhas e hoje no presente você escolhe o seu futuro. E nisso consiste o livre-arbítrio, segundo o senhor ensinou. O livre-arbítrio consiste numa história de um passado Olha lá. que não tem escolha. Uma Tá. história de um passado. Ah, E aí se colocou para a humanidade as escolhas. ah. Porque senão ninguém gostaria, se soubessem dessa verdade, ninguém iria buscar, presta bem atenção. Tá. Eu posso falar? Ninguém ia buscar a evolução. É, mas tem uma história em outra coisa. É, conta? Vocês precisam saber que vocês são ramificações do passado. Tá. E o que as religiões, os poderes eclesiásticos, as autoridades espirituais pregam? Sois deuses. Não. É, Você é uma pequena bolinha aqui É. e existe um Deus aqui em cima. Ah, tá, Ninguém tá. fala Verdade. que através da descoberta do seu passado você pode ser esse Deus na Terra. Ah, Quando eles tiraram esse passado, também tiraram de vocês esse reconhecimento da força que vocês são na Terra. tá. Quando os poderes eclesiásticos, o povo que comandava as religiões tiraram de vocês, que vocês tinham uma história perfeita lá atrás, Ah, que vocês poderiam recorrer e trazer uma reforma, uma mudança no hoje. Quando eles fizeram isso, eles trouxeram para vocês falando do livre-arbítrio. Ah. Vou dizer uma coisa, antigamente, lá bem lá para trás, os reis e rainhas, é. como era o nome deles? Era o nome da família, né? Da família. Era, vamos dizer que a família seja, que nem a menina chama Moraes. Ah, Moraes primeiro, Moraes segundo, Ah. Moraes terceiro e assim sucessivamente. Claro. Não é assim? Isso, Dom Pedro. Era o poder ancestral. sim. Os grandes reis e rainhas tinham esse poder ancestral. Tá. E isso trazia a impotência, a Imponência. potência É.
na terra, né? Eu sou da família, eu sou o primeiro, eu sou o segundo, eu sou o terceiro. Sim. Porque ele falava muito disso, do passado, quem foi o pai, quem foi o avô, a história daquele grande guerreiro. Seu avô foi um grande guerreiro. E aí ele herdava isso e ele ia ser esse grande guerreiro. Aí o que aconteceu? Tiraram isso. Não existe mais passado. E se não existe mais passado, vamos colocar dois caminhos para eles entenderem. Deu para entender? Quase. Existe uma linhagem que cada um ia herdando, e porque reconhecia no antepassado uma figura de respeito, se tornava aquela figura. E se fizéssemos isso, não estaríamos nessa roda kármica. Sim. Não, estariam na roda kármica, mas vocês não estariam padecendo tanto como estão padecendo hoje. O senhor percebe que padecemos bastante, porque o senhor usou a palavra tanto. O que significaria então padecer menos do que a gente padece? A gente teria uma sociedade que se ajuda? Seria... Mas, digamos assim, como a palavra diz, mais sociável. Uma sociedade mais sociável. Tá. Mas aí não pode, porque dentro também da sociedade tem o quê? As hierarquias. Tá, claro. E então, no que falamos ontem, esse condicionamento cultural faz a gente desejar ser sempre o centro das atenções. E esquecemos assim a riqueza interior que já trazemos de nossos antepassados espirituais. Porque eu estou falando um pouco além de vô, pai, mãe. Não é isso que o senhor está falando? Claro. Porque isso acontecia antigamente. Tá. Só que existia uma divisão, presta atenção, tinha uma divisão. Tinha os pobres e os ricos, os reis, rainhas e aqueles que viviam, né, na pobreza. Né? Então. Desses dois grupos aí, que começaram a se firmar o que é hoje a sociedade. Que é hoje a sociedade. Então, bem lá para trás, os poderes eclesiásticos já colocavam um monte de mentiras para esses dois grupos, tanto os reis barraim quanto o povo que era pobre. Claro. Mas se você for entender, se aquele que que plantava lá para os reis, soubesse de quem ele era pai, não, de quem ele era filho, quem eram os avós, e que ele soubesse a força que ele tinha, ia ter um exemplo a seguir. Tá, então ele seria menos sujeito a criar limitações pessoais. Por conta dessa segurança que dava o saber de onde veio. É claro. Porque vocês se perguntam, de onde que eu vim? Você veio do pai e da mãe. O pai e da mãe veio de quem? Aí veio do avô. O avô veio de quem? Parou. Não se sabe mais. Se perdeu. O sobrenome de vocês se perdeu. Não existe mais a força que tinha antigamente, lá para trás, no sobrenome. E você pode ver. Antigamente não tinha esse negócio de nada de livre-arbítrio. Não tinha. Isso começou já a ser transformado. Bom, deixa eu ficar quieto. Por falar em ficar quieto, como é que foi a última reunião lá embaixo? Agora estamos estáticos. Cada um no seu curso. Isso significa que alguma coisa estava acontecendo no planeta Terra. Nossa. Bom, espero que seja uma coisa muito boa. Tomara. Baseado nos nossos comportamentos, é de se esperar, seu Sete. Então, mas voltando aqui então. Qual que é a história então? Porque a gente vê, sobretudo no Espiritismo, que o Espírito foi criado simples e ignorante e foi posto para ele várias casas, várias moradas na casa do Pai, como os níveis escolares que temos aqui na Terra, para ele ir o espírito da Terra, você está falando que é ignorante, né? Ou é todo espírito? Não estou entendendo. Eu estou dizendo que quando Deus cria um espírito, ele cria simples, ignorante no sentido de sem informação. E aí ele vai ganhando informação conforme as experiências dele em cada planeta.
É assim, não é? Eu sei que eu não sei de novo, mas tá bom. Vamos falar com você. Esse grupo aí acontece isso. Ah, Esse então tem grupo grupos. de espíritos ignorantes, como você disse. Isso existe. Tá? Existe sim esse grupo, mas não é todos, né? Quer dizer, Deus só tem capacidade de criar espírito ignorante, mas vai ser. Não é ignorante. Ah, puta que pariu. Ah, né? Mas, seu Sete, não é ignorante, é sem informação. Pra Pior ele. ainda. Pior? Pior ainda. Eita. Quer dizer, Deus só tem capacidade de criar um espírito ignorante, sem informação, sem conhecimento. Então a gente tem que aceitar a ideia que existia uma queda, em certo momento, que a gente se separou de Deus. A queda do homem, e é por isso que nós, porque tem tanto planeta melhor, e no entanto a gente está aqui, tem um motivo. E se eu dissesse para você que essa queda não foi uma queda? E se eu dissesse para você que que um grupo vamos colocar um grupo de espíritos para você entender, liderado por um espírito maior, Claro. decidiu fazer uma história diferente para o planeta Terra. Para o planeta E Terra. aí o outro grupo falou, não pode. Vai ter que ser assim. Porque somos a maioria e estamos na conexão de Deus. Então esse grupo, que tinha uma verdade implantada, que queria fazer algo diferente para o planeta Terra, teve que viver numa quarentena, digamos assim. Aí veio essa história da queda, que Lúcifer é de carro, todas essas coisas lá que vocês inventaram. Aí surgiu esses dois exércitos, digamos assim. Uma vez a gente estava conversando, o senhor falou, eu não vou falar do Lúcifer agora, eu vou falar numa outra oportunidade. E aí, pera aí. Vai lá. E aí, para você entender, respondendo a sua pergunta. Sim, senhor. Existe um grupo de espíritos, como você disse, que não tem consciência nenhuma, que precisa evoluir. Tá. Mas existem forças criadas, incriadas também por esse Deus, que trazem todo esse sistema aí, em qual vocês não concebem, que é algo infinito. Então, sabe, imagina que nem eu falei para você imaginar os degraus. Claro. Os degraus, cada degrau faz parte de um grupo espiritual evoluído ou não evoluído, criado ou não incriado. Então você não pode limitar, você está limitando muito esse Deus. Claro, realmente. Esse Deus você sabe fazer arroz e não sabe fazer macarronada. Que isso. Então, pelo que o senhor está dizendo, existem vários sistemas dos quais muito poucos são os números que conhecemos. É claro. É claro. Então, se alguém fala, olha, esse sistema é assim, constrói toda uma explicação em torno daquilo, não podemos dizer que aquilo esteja errado, porque pode mesmo existir uma forma de funcionar daquele jeito. Sim. Tá. Também não é também da forma que foi falado, que eu sempre falei, que vocês definem em letras sobre o que está lá em cima, o que está embaixo, é algo bem pequeno, né? Minúsculo. Então tá, a nossa capacidade de traduzir para a nossa forma de interpretar as coisas, se comunicar aquilo que está lá em cima é minúscula. Entendi. Então, por mais verdades que possamos acumular, teremos apenas uma pequenina... Vocês vão ter que reencarnar de novo. E muitas vezes. O senhor fala reencarnar de novo. Só que, quando eu reencarno de novo, eu me insiro no condicionamento cultural do local onde eu nasci. E isso não é um empecilho para eu ter a capacidade de ver um pouquinho mais dessa foto, dessa imagem de Deus? Mas aí você vai achar, você já está limitando, você acha que vai reencarnar do jeito que está. Entendi. Nunca é do jeito que está. Tá bom. Você sempre vem
albergado de uma força ancestral para se colocar dentro de um local que precisa da sua força. Ah, Entende? entendi. Precisa do seu conhecimento e tudo mais. Tá, então todos estão no lugar certo e na hora certa. Todos estão no local certo e na hora errada. Na hora errada? Como assim? Porque eu digo. Eu falo hora errada Ah, porque a ideia principal do povo lá de cima é que vocês cortem, né? Esse ciclo que vocês passam. Por isso que eu falo hora errada, né? Que não é para vocês estar aqui, é para vocês terem evoluído, ir mais lá para frente, né? Por isso que é hora errada. tá bom. Entendi. Sair desse processo, né? Reencarnatório, né? O karma probatório. Tá, mas assim, no que eu disse certo na hora certa, Dessa consciência. Dessa, né? Isso. Sim. agora a gente ouve dizer que o livre-arbítrio ele existe antes do espírito encarnar. Então existe uma reuniãozinha, olha, Quem que inventou esse livre-arbítrio? vai ser. Não, quem que inventou essa palavra? Essa palavra veio da onde? E agora? Agora o senhor apertou sem abraçar. Porque eu não vou saber responder. Eu preciso ter a humildade de reconhecer isso. Está nos livros dos livros. Ah, já sei. O senhor diz a Bíblia. Quem inventou então foi um espírito que narrou a Bíblia. Como é que surgiu a Bíblia? Foi por inspiração de espírito evoluído. Imagina. Imagina como espera. Você espera o que como resposta? Você não sabe como surgiu a Bíblia, meu filho? Ué, não, eu sei as histórias. Tem vários capítulos da Bíblia, né? Tem lá vários livros. É, tem. E como é que surgiu esses livros? Foram escritos através da mediunidade das pessoas. Não foi? Olha, se você falar isso para qualquer padre, ele vai excomungar você, vai você fazer rezar. Ô menino danado, não é isso não. É. A Bíblia significa tá lá para trás, tá? Na simbologia, tá? Bíblia, os livros. Tá? Cada livro, presta bem atenção, a menina não sabe disso, ela vai aprender também. Vamos ver. Cada livro é a representação de uma região, do que se acontecia na região. Cada livro. Por essa razão que cada livro concebe Deus de uma forma diferente. Então o nome, por exemplo, Reis, Samuel, era a pessoa que escreveu uma situação que ali estava implantado. Na aldeia, vamos dizer, na aldeia. Tá. Só que a língua era uma coisa que não era a língua de hoje. Claro, aramaico. Era aramaico, mas antes tem uma outra, mas vamos botar aramaico. Tá. Agora imagine, a pessoa compilou aquele monte de livros falando de Deus e do que se achava da concepção divina. Claro. O outro ali fazia aquele monte de livros e assim sucessivamente surgiu o Velho Testamento. Tá. Esses livros foram juntados, transferidos para o grego, e numa época, meu filho, que não tinha papel e nem caneta. Então você imagina a bagunça que foi feita nisso. Deve ter sido difícil. A própria história do Novo Testamento, a própria história de Cristo, nós Exus sabemos, nós Exus tronados na vibração de Oxalá, sabemos que foi a grande história que também deturpada pela humanidade. Nossa. Porque imagine, quando Jesus Cristo começou a fazer as obras na terra, depois de não sei quanto tempo que surgiu o Novo Testamento. Olha como se perde. Nesse tempo se perdeu muita coisa. Sim. O livre-arbítrio você pode procurar, está dentro da Bíblia. Entendi. Agora o senhor falou, depois que foi escrito, então,
Agora vamos chamar de arcanjo mesmo, né? É. Exu falando da Bíblia. Vocês têm algum livro aí no mundo, na vibração do Senhor lá, de conhecimento, assim, parecido com a Bíblia, um livro maior, assim, para que todo mundo, para virar um chutronado, tem que estudar? Ou são as experiências? São as experiências. Tá. São experiências. Agora vocês têm um livro, tem. Lógico. Agora vocês têm um livro, até vou completar para o senhor, que vocês poderiam usar, que seria útil para a evolução de vocês. Sim. Não é esse? É. Ah lá. Só que o senhor não vai falar o livro. Não. Que aí vamos chamar de arcanjo mesmo. Aí vamos chamar de arcanjo mesmo. Arcanjo são 7 pilhadas. Tá. Mas no caso, o Espiritismo se orienta pelo Evangelho do Cristo, por exemplo. Sim, claro. Que O é. Espiritismo é o que ele trouxe, né? Ah, Uma reformulação, tá. né, da palavra de Jesus Cristo. Foi a melhor coisa que aconteceu para a humanidade. Nossa. Também nem foi, né? Porque onde foi colocado lá, onde foi, como se fala, onde se deu origem, né, desse conhecimento, foi lá na terra de Kardec, né? Como nem usa aqui, antes eu falo, né? Faz, tem um maior trabalho para se conectar, para fazer buscar conhecimento, o povo nem usa. Não usa. Na terra dele o povo não usa. Ah, entendi. No Brasil usa muito mais do que na própria França. Não, muito pouco lá na terra dele, olha, dá para contar no dedo. Lá, né? Que negócio Aham. Então o senhor fala que foi uma forma de colocar em linguagem simples, compreensível. Senta aí, moço. Pode sentar, moço. Senta aí, pode sentar. Pode falar. Foi uma forma, então, sobretudo o Livro dos Espíritos, de colocar numa linguagem simples para o povo daquela época e da nossa época, o mundo espiritual. Na realidade, precisava de regras. Tá. A humanidade precisava de regras. Esclarecimento. Regras. Regra? Que esclarecimento? Precisava de regras. Regras. Aí dividiu reis e a pobreza. Aham. Depois veio os poderes eclesiásticos. Depois veio a Inquisição. E assim foi. Regras. O livre-arbítrio é uma regra. E aí veio as mensagens codificadas de Kardec para ter entendimento que existe algo além. Isso. E se vocês fizerem o certo, vocês podem ir para o além maior. Regras. Tá. Eu vou falar então com o senhor aqui, até tinha pensado nisso, surgiu a oportunidade, eu vou falar. O Espiritismo se baseia em 9 pilastras. E eu quero falar com o senhor, ver o que o senhor acha de cada uma. Primeiro é a existência de Deus. Faz diferença na vida de uma pessoa reconhecer a existência de Deus e viver com esse conhecimento? Você está dizendo que se a pessoa precisa acreditar em Deus? Sim, para viver uma vida... Então o planeta está ferrado, né? Porque não é todo local que se acredita em Deus. Isso eu já falei para você. Sim, então não é necessário. Países desenvolvidos não acreditam em Deus. Claro. Isso é uma verdade que confunde a cabeça do povo. E os países subdesenvolvidos acreditam em Deus. Tá, realmente. A questão é, você precisa acreditar em Deus para ir para algo maior, espiritualmente falando, quando desencarna? Você não precisa acreditar em Deus. Não. Porque é o conjunto das suas ações que faz a diferença. Você pode dizer, nunca ouvi falar de Deus, não acredito, mas eu faço a minha parte. Pronto. Tá tranquilo. É claro. Quer dizer, se você vê com esse papo que você está falando, você vai estar que nem os evangélicos. Claro.
Não, você tem que ser irmão para sentar à direita de Jesus Cristo. Não. Não está errado. O acreditar em Deus faz parte de um grupo que tem uma linha ancestral aí. Tá. Isso não quer dizer que você está ganhando créditos aí. Pelo contrário. Pelo contrário. Uhum. Bom, o segundo pilar do Espiritismo é a imortalidade da alma. Me parece que é útil saber disso. Que a alma é imortal. Porque se vai acabar tudo aqui mesmo, então vou fazer festa. Ou se vai acabar tudo aqui mesmo, eu vou trazer oportunidade, né? Vou aproveitar a vida, né? É isso. Mas precisa ter essa percepção, esse conhecimento da imortalidade da alma, porque você começa a entender que existe algo além, né? Uhum. Existem planos, né? Existem planos, existem espíritos. Então, isso foi muito importante. Foi, tá bom. Agora, o terceiro pilar é da lei da ação e reação. Posso pegar o charuto? Vamos pegar para o senhor. Fica tranquilo. Se fosse naquela outra nossa conversa, daquele negócio estático, eu ia falar, acabou a conversa, o charuto acabou. Esse eu sente. Pode falar. Então, essa me parece bastante importante. Isso. Essa é importantíssima. Saber. Sim. Mas isso também não foi uma descoberta no Espiritismo. Porque Hermes Trismegisto, no livro de Todd, já falava disso. Já dizia, através daquelas várias, né? Que está acima, está embaixo, vice-versa, já está falando da ação e reação. Mas enfim. Isso é muito importante, porque o homem precisa saber que tudo que ele faz volta para ele em dobro. Nossa, em dobro? Sim. Para pesar mesmo, para ele ver que estava... Tanto positivamente quanto negativamente. Tá. E a quarta é a reencarnação. Faz diferença saber que a gente reencarna? Tem gente que não acredita em reencarnação. Mas me parece, o que o senhor acha? Que faz a diferença, porque se eu sei que eu vou reencarnar, se eu sei que... Aí é aquela história que você falou. Eu vou reencarnar, nem vou fazer tudo errado, nem preciso voltar de novo. Realmente, tem esse lado aí, hein? E aí? Só que sabendo da lei da ação e reação... Ou senão pega o peso. Tudo que está acontecendo na minha vida é por causa da minha vida passada. Que é isso que vocês falam. Falamos. Tudo que acontece comigo é por conta do que eu fiz lá na vida passada. Claro. Não é isso? Quando não é a pombagira. Quando não é o Exu. É o Exu. Maria é dele. Vou pra frente. Tá. Baiano. Então tá. Temos aí a reencarnação. Então a reencarnação podemos dizer que é uma faca de dois gumes. Então é sempre a consciência da pessoa que vai dizer se ela vai acertar ou errar quando ela fizer esse julgamento referente à reencarnação. Mas o senhor acha melhor a pessoa estar ciente disso ou pior? É bom? Olha, eu acho que quanto menos vocês saberem do lado de lá, essa é a verdade. Tá certo. Quanto menos vocês saberem do lado de lá, porque na verdade a gente pode ficar falando sobre horas do lado de lá, vocês nunca vão entender mesmo. Vocês só vão entender quando vocês passarem para o outro lado. Nossa. Essa é que é a verdade. Então, não queira saber da reencarnação, se vai deixar, como vai ser. Faça o que tem que fazer. Tá. Por que o senhor fala que não tem jeito de entender o outro lado? Dá para ter uma ideia vaga, mais ou menos, né? Por isso que os senhores estão se comunicando. É útil essa comunicação de vocês. E esse é o quinto ponto, a comunicabilidade dos espíritos. Fala um país que você nunca foi. País que eu nunca fui. É a Dinamarca. Você conhece os costumes? Eu sei que é um país chique, faz frio. Conheço umas coisas assim só, não muito. Tá. Por mais que você tenha lido sobre esse país,
você não consegue entender. É. Você pode ler, Entendi. mas você só vai saber se você for. Lá. Igual perguntar pro senhor, ô senhor Sete, como é que é o gosto da maçã aí? Daí não tem jeito. O senhor vai falar, ó, a maçã é redonda, tem essa cor, mas Você tem que experimentar. o gosto não tem Você jeito. tem que experimentar. Tá. Bom. Parando na causa e efeito e reencarnação para o próximo. Bom, falamos Deus, falamos da imortalidade da alma, falamos da ação e reação, falamos da reencarnação e da comunicabilidade dos espíritos. Agora é a fé raciocinada. Então, a fé raciocinada é quando, só um minuto, aí, pode passar. É quando nós não vamos acreditando em qualquer coisa, passamos tudo pelo crivo da lógica e da razão. Perfeito. Isso é importante. Perfeito. Não vamos acreditar em nada. Como é que é o negócio? Nós não acreditamos em nada gratuitamente e passamos tudo pelo crivo da lógica e da razão. Porque a fé ela tem que se basear nisso. Porque vai chegar um dia que a fé, que o espiritual e a ciência vão se unir. Então é necessário obter isso. Eu não posso acreditar, por exemplo, que essa mesa está girando por conta de um espírito. Eu tenho que começar a buscar um conhecimento para saber o porquê está acontecendo isso. Fala. Eu não vou arriar uma comida para um orixá porque sim, porque o outro falou, porque é certo. Por que de tudo isso, né? O que está trazendo resultado na minha vida? Tá. Aí se começa a se trazer essa fé racional. Isso. Foi o que Jesus Cristo fez. Foi o que Jesus Cristo implantou. Ações, atitudes. Tá certo. Então, o senhor acha que tem muita gente que pena por... às vezes pode causar um problemão a pessoa ter a fé e ela não ser raciocinada. Porque ela vai fazendo tudo que os outros falam, porque deu certo para o outro. Lembra que eu falei do que acontece dentro dos terreiros, né? A pessoa não pode conceber a força ancestral dela. Porque existe o quê? Não existe a razão. Existe uma regra, e dentro daquela regra, o que ela tem que fazer? A mesma coisa que os outros fazem. Mas me parece, seu Sete, que se eu quiser fazer um bolo, eu tenho que seguir a receita. É claro, porque agora está desse jeito. Porque se perdeu lá atrás o negócio que eu falei. Tá certo. Entendi. Só que vai ficar muito difícil para pai de santo se os filhos começarem a querer entender tudo antes de fazer uma oferenda, por exemplo. Porque já não temos condições de entender a realidade do mundo espiritual. Alguns pais de santos estão mudando. Tem muito pai de santo que está dando muito conhecimento aí. Vamos botar também tudo no balaio. Claro. Tem muito pai de santo que está fazendo o que tem que fazer certo. Está dando conhecimento. Porque tem que dar conhecimento, meu filho. Você vai fazer uma oferenda por isso. Para quê? Aonde? Por quê? Claro. Aí vira essa bagunça. A Umbanda ela não tem um livro fechado. Cada um faz a sua Umbanda. Mas ela tem que ter uma diretriz, ela tem que ter um porquê, ela tem que ter um segmento, ela tem que ter um conhecimento. O filho de fé ele tem que entender algumas coisas. Senão ficar andando a passos, sabe? Lentos. A Umbanda está andando a passos lentos. O senhor falou que se a pessoa não tiver força e não fizer direito, é melhor nem ir, porque abre portal e depois pode causar problema. Então o conhecimento evita isso de acontecer. O conhecimento evita isso de acontecer. O conhecimento faz com que você interaja 24 horas com a sua entidade. Porque assim, antes dessa menina estar incorporada comigo, eu já estava passando para ela o que ela tinha que estar fazendo. Olha.
Ela faz uma caminhada junto com essa moça todo dia. Todo dia ela faz uma caminhada junto com essa moça. E aí, muitos dos conhecimentos que ela precisa, eu vou dando para ela andando na rua. Daí ela fala, tive uma ideia. Não foi ela que teve a ideia? Não, eu converso, é a voz dela falando. Isso. E é o senhor ali passando a ideia. Entendi. Então não precisa só estar dentro. E não é um dom particular desta menina. Todo mundo tem essa capacidade. Todo mundo pode estar interagindo o tempo inteiro com as entidades. Bom, se o moço Sérgio não pode agora, vamos trazer a moça Carmencita, vamos trazer a força da Vovó Maria Cômoda, porque é claro que as entidades não estão o tempo inteiro acoplado ali. Mas no momento que o filho de fé precisa, vai estar ali acoplado. É isso que eu queria saber. Então, se eu chamar, por exemplo, pelo meu herê. Vamos dizer que você está chamando o seu herê. Você quer porque quer falar com ele e ali. Só que a menina está na vibração do Exu. Do Exu. Vamos dizer que a menina precisa, você precisa falar com a preta velha dela. Ela está na vibração da moça Carmencita. Ou ela está precisando da força do caboclo. Entendi. É isso que a Umbanda precisa mudar. Precisa mudar. Você está entendendo? Porque não tem aquela hora, naquele exato momento, ou só naquele local. Não estamos livres, não temos tempo nem espaço. Então o senhor diz, eu posso conversar. Eu posso conversar com o senhor em qualquer lugar, receber informação e dialogar nesse sentido. O senhor não está dizendo que eu posso incorporar em qualquer lugar. Não, incorporar não pode. Fala. Incorporar não pode. É bom esclarecer isso. Incorporar, você tem os locais sagrados para incorporar, com as firmezas, com as proteções, e isso aí. Tá. Aí se incorporar não pode. Não pode. Para você receber as informações, que nem como se escreve os livros aí da Umbanda. É a canalização. Você acha que caboclo, né, só tem que ficar com charuto e lá rodando? Não. Caboclo também traz muitas das informações através dos livros, como o Exu. Entendi. Através dos pensamentos. O difícil é saber quais pensamentos, como que as pessoas fazem isso, seu Sete. Separar os pensamentos que é dela e os pensamentos que é do seu guardião. Não, você vai saber. Vai saber? Não tem como. Não tem coisas que não dá para explicar, você sabe. Porque é tão verdadeiro que não tem como você questionar. Claro. É uma verdade pronta. Entendi. Agora, voltando ao que eu estava perguntando. Se eu quiser, então, falar com o meu herê, que eu imagino que seja o Joãozinho, ele está fazendo alguma coisa agora em algum lugar, isso eu tenho certeza. Ele pode até estar aqui, eu não sei, mas se ele estiver ocupado lá, a hora que eu elevar o pensamento a ele, ele vai receber. Ele recebe. Todas as nossas entidades recebem. Ele recebe. E aí o que acontece? E aí? Vamos dizer que você está com questionamento. Sim. E ele não, por conta da sua vibração, ele não pode adentrar. Tá. Então você está muito fraco. Então ele vai pedir que um outro intermediador, seu caboclo, traga a informação que você necessita, porque você está muito fraco. E aí seu caboclo vai trazer essa informação, liberando uma força que você necessita. Vamos dizer que você esteja muito triste, e você está falando do seu herê. Então o que ele vai trazer? Um outro intermediador, os pretos velhos e as pretas velhas, para afagar você e trazer a resposta que você necessita dentro da sabedoria dos pretos velhos. Entendi. Foi por isso então que um amigo, ele me falou, a minha namorada veio em casa, fui incorporar o Exu com ela, apaguei, quando eu voltei ela disse que conversou com o herê. Então quer dizer, não é você falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Você não quer nada. É você entrar na vibração daquela entidade. É isso mesmo. E daí conseguimos então essa troca, sobretudo na incorporação, que é algo mais extensivo, não é?
Mas vamos continuar com as pilastras do Espiritismo, que ainda faltam 2. 3. Nós falamos, para recapitular, da evolução sobre Deus, da imortalidade da alma, da ação da lei da ação e reação, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da fé raciocinada, e agora o 7º é a evolução. Nós, os espíritas, acreditamos que o espírito evolui. Ele começa de um momento, de um degrau menos elevado, e conforme as vivências ele vai elevando, se aproximando de Deus. E vou te completar ele. Vamos lá. Ele não desce mais, eu já tinha te falado isso. Isso também ensinei. Ele não desce mais. Aquilo que ele conquistou é dele. É. Ele pode não expressar tudo aquilo numa vida, mas ficou gravado é dele, no espírito. É dele. Entendi, É dele. entendi. Não existe mais descida. Claro. Então é só evolução. Isso, o senhor tinha falado mesmo. Só evolução. Então, Por isso que eu falo do livre-arbítrio. Você está entendendo? estou entendendo. Não existe erro. O erro não é, vamos dizer assim, o erro não é computado. Você recebe o erro ali na hora que você desencarna, mas ele não é computado. Então você fica naquele degrau. Você não desce. Ah, entendi. Dentro, vamos explicar, houve uma época Tá. onde o planeta precisava de uma reformulação, aí havia as quedas. Mas isso não é do tempo de vocês. Não é. Mas daqui para frente, nessa humanidade atual, não existe mais queda. Tanto que é que o planeta evoluiu. É, Ninguém mais lava a roupa na pedra. realmente. Hoje vocês têm lá tudo aqueles maquinários para lavar a roupa. Sim. Tudo está evoluindo. Tá. Só que as leis universais da ação e reação não mudam, né? Se a pessoa vem e dá um Porque era tudo, as leis de ontem são as mesmas leis de hoje. Isso. Então eu posso estar super evoluído, eu não vou descer o meu degrau de evolução. Só que se eu der um tiro na minha cabeça, eu vou nascer como um retardado, vou desorganizar o meu corpo espiritual. Não, se você der um tiro na sua cabeça, é porque você já escreveu lá atrás, porque nesse degrau que você está hoje, você no passado deu um tiro na sua cabeça. Mas na próxima vida isso vai influenciar. Aí você vai vir no mesmo degrau, do tiro da cabeça. Entendi. Deu para entender? Entendi, é passar uma ponte que está nivelada. É, se você está aqui, você está para reencarnar. Isso. Nessa reencarnação aqui, você deu um tiro na cabeça. Entrou na vida para evoluir. Deu um tiro na cabeça. Isso. Desencarnou, vai chegar no mesmo degrau. Tá, entendi. Por isso que está desorganizado e precisa organizar. Tá, o espírito. Entendi. Bom. É a mesma lição do passado. Por isso que o passado de vocês é importante. Tá, no sentido que é ali que a gente... Peraí, o passado é importante no sentido de saber quem somos. Sim. Né? Porque o que é importante mesmo é o presente, porque é ele que fala do futuro. O passado é importante para vocês fazerem um presente diferente. Isso. Continuamos lá, o que mais? Vamos lá. A 8ª pilastra é a pluralidade dos mundos habitados. Então, o Espiritismo tem isso como uma pilastra, porque é preciso que você reencarne num planeta onde existe sintonia com a sua evolução, e por isso que existem vários planetas. Moradas. Isso. É assim mesmo, seu Sérgio? É assim mesmo. O senhor veio de um planeta mais evoluído, o senhor falou. Uma cidade, um lugar mais cristalino. Na minha época tinha as descidas. Lembra que eu falei que na época tinha as descidas? Isso. Tá. E aí, nesses outros planetas, pode existir organização física parecida com a do humano, mas pode também existir outras organizações físicas. Sim. O senhor pode dar uma dica como é que era a do último planeta que o senhor habitou? Como é que o senhor era? Parecia com o quê? Tinha que cor? Você está querendo saber de extraterrestre? No caso, né? Mas é um ser humano, tipo um espírito encarnado em outro planeta. Não é ser humano. Se é ser humano, não está no outro planeta. Isso. Ser humano está aqui. No outro planeta é outra coisa. Sim. Existe sim seres de formato humanoide. Esquece. Seres naturais em outros planetas. Os seres humanos são seres naturais desse planeta. Claro.
por isso que chama seres humanos, mas existem seres naturais em outras moradas, em outros planetas, sim. Tá. E aonde eu vivi, tá? Era totalmente diferente do que vocês imaginam, porque nós tínhamos esse poder, Tá. né? Vocês não têm esse poder latente. A gente fazia muita coisa, nós éramos da luz, éramos. Tá. O senhor enfatiza éramos. Que éramos mesmo. Então existe essa você falou pluralidade. Dos mundos existe. habitados. Isso. Existe. Tá. Agora, quando o senhor desceu, talvez o senhor vai falar, olha, leia o meu livro e você só vai saber melhor. Mas vou perguntar do mesmo jeito. Quando o senhor desceu, para o senhor conhecer como é que funcionavam as coisas na Terra, entender que existia uma Umbanda, como é que foi esse processo aí? São os cursos que a gente falou? Esquece Umbanda. Esquece? No meu tempo não tinha Umbanda. Quando o senhor veio para a Terra? Não tinha Umbanda, esquece Umbanda. Não tinha ainda. Não tinha Umbanda. Mas o senhor já era o guardião do senhor Sete Encruzilhadas? Não. Depois que houve a descida, Não. que aí eu me tronei no trono do guardião do Sete Encruzilhadas. Leia o meu livro. É aí que você está a entender. história. Eu falei que ia chegar nisso. Tá bom. Qual é o... A última. A nona pilastra do Espiritismo. A moral do Cristo. Precisa falar mais alguma coisa? Não precisa falar mais nada. Não precisa, né? Não. Então eu vou deixar o senhor dar aí pra gente as suas últimas palavras de ensinamento, de orientação. O que Cristo ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como amar a Deus se não existe essa concepção divina? Internamente e externamente. Estou indo embora. Sabe, meu filho, você não tem essa conversa. Depois, sabe o que eu quero conversar? Senhor. Eu quero falar sobre os orixás. Tá? É a história dos orixás. Senhores da luz. Isso. É que você começou com essa conversa. Eu ia falar dos orixás. Ué. Dá tempo, seu Sete. 10 não minutos. Não dá tempo, não. Já tem que ir embora. Tá bom. Muito trabalho, seu Sete? Tem muita coisa de fazer. E é importante vocês saberem Isso. o que cada orixá traz na polaridade aí, né? O que cada orixá traz principalmente como qualidade para o filho de fé. Vamos trazer. O senhor tá, a gente se fala. Salva as suas forças. Salve. Obrigado, seu Sete. Deus te abençoe. Bom trabalho lá. Lá? Onde você vai, meu filho? Olha, muito obrigado. O senhor também, bom trabalho lá. 7 vezes no caminho, 7 vidas, um destino. 7 amores são a história desse eixo trabalhador. Com ele sempre ao meu lado, sei que estarei de pé. Salve 7 encruzilhadas, o meu amigo de fé. Laroxo! Salve seus 7 encruzilhadas! Ela é uma gracinha, né? Márcia, como é que você se sente agora depois e a diferença entre uma cigana e um Exu? Seu Sete, como ele traz esses conhecimentos ainda que eu não entendo, né? Então, é como se eu ficasse vazia, né? Então eu tenho que dormir para ter entendimento de tudo isso, né? Cada vez que ele vem, ele me deixa muito vazia. Então, o que eu acredito hoje, ele derruba tudo. Nossa. Então, assim... Um constante processo de mudança e aceitação. Um constante processo de mudança. Né? Esse Sete, ele fala muito de alguns conhecimentos que realmente eu não consigo interagir com a Umbanda. Né?
Então isso que fica para mim meio complicado. Entendi. Eu trabalho pelo Umbanda. Então quando Claro. ele vem, ele muda tudo. Então eu fico meio que vazia. Fico cansada. Fico meio que vazia. Aí eu tenho que dormir, e aí no dia a dia eu vou ter entendimento, né? E aí esses fragmentos aí eu vou jogando em cada um, eu vou jogando para cada um dos meus guias espirituais, também para que eles possam estar me ajudando nesse entendimento. E você fica assim, depois que ele vai embora, cansada, pesada? Não. Nada disso. Não. Tanto que eu vou trabalhar agora. Não. Isso não. Eu fico num cansaço assim de, nossa, meu. Quanta coisa para pensar, né? É muito difícil chegar nessa verdade. Interpretar, né? tá. Porque eu me cobro muito. Claro, eu fico procurando essa verdade. Então, eu começo a perceber que eu vou ter que abrir muitas portas para chegar nessa verdade. Tá. Né? Muitas portas. Mas olha, eu quero agradecer a você em nome das pessoas que estão assistindo aqui, de ter aberto suas casas para a gente fazer esse trabalho de diálogo com os espíritos. Eu que agradeço, né? Eu sempre falo antes de incorporar que eu seja um canal em perfeito estado para estar ajudando as pessoas. Também para mim terem esse entendimento, né, dessa minha espiritualidade, que apesar de eu falar que eu sou da Umbanda, ainda eu preciso trazer esse novo, como o Sucede fala. Eu que agradeço. Obrigado. Você vir tão longe para cá. É muito bom ser útil, é muito bom. Então, muito obrigado. Tá. Até uma próxima com o Tá. Sucede.